Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nasrudim era um homem que estava à beira de um rio, na encosta de um rio. E ele queria de todas as formas atravessar aquele rio. Ele queria passar para a outra banda, para o outro lado. Mas a correnteza daquele rio era forte demais. E ele não conseguia passar a nado. Ele sabia que seria impossível passar a nado. E ele estava observando e conjecturando como ele poderia alcançar uma forma de poder atravessar aquele rio. De repente ele olha para o lado e vê então uma canoa encostada e amarrada. Ele rapidamente vai até aquela canoa, desamarra aquela canoa, entra naquela canoa e começa a navegar. E rapidamente ele consegue atravessar aquele rio. O seu problema está solucionado. E quando ele chega na outra margem do rio, Nasrudim, ele sai da água, pega a canoa e coloca nas suas costas e adentra na floresta. As pessoas que observam aquela cena ficam atônitos com aquilo que estão vendo e não compreendem o que está acontecendo. Então chegam para ele e dizem: Nasrudim, você atravessou o rio nessa canoa e atravessando o rio agora você pega a canoa e coloca nas suas costas e sai pelo meio da floresta com a canoa nas costas? E ele disse: sim, eu não poderia deixar essa canoa lá, porque no momento de mais dificuldade que eu estava passando, foi ela quem me socorreu, ela foi o meu auxílio, ela foi o meu socorro. Ela me ajudou a atravessar o rio. Então eu peguei ela e coloquei nas minhas costas, porque se ela me ajudou a atravessar o rio, ela também vai me ajudar a atravessar a floresta. É sem lógica aquilo que estava na mente daquele homem. E muitas vezes a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele é um tanto quanto sem lógica. A Bíblia diz que Jesus ia pelo caminho e ia com seus discípulos e de repente Jesus passa por uma aldeia. E a Bíblia Sagrada diz que passando Jesus por essa aldeia, uma mulher chamada Marta o recebe na sua casa. Coisa boa! Uma mulher receber Jesus, alguém receber Jesus na sua casa, é algo imprescindível para a vida de cada um. Mas diante dessa ilustração e diante do relato do texto, nós entendemos que receber Jesus em sua casa é diferente de receber Jesus em seu coração. As coisas parecem ser ilógicas. Uma coisa é Jesus estar na tua casa, mas Jesus estar na tua casa necessariamente não significa que Jesus conquistou o seu coração. Às vezes o relacionamento que travamos com Jesus é como a intenção, a opinião, o comportamento de Nasrudim com aquela canoa. É ilógico. Muitas vezes nós queremos nos comportar diante de Deus de uma forma ilógica, que vai contra o raciocínio do ser humano. Muitas vezes nós achamos e entendemos que receber Jesus na nossa casa é o suficiente. Mas a história, o relato que nós lemos agora, nos mostra que Jesus estar na nossa casa não é o suficiente.
Porque Jesus estar na nossa casa necessariamente não significa dizer que Jesus está no nosso coração. A Bíblia diz que Jesus, ele adentra na casa dessa mulher. E nós sabemos que Jesus, pelo relato bíblico, ele tem um relacionamento muito íntimo, uma amizade muito sincera e concreta com esta família. Porque esta é a família de Lázaro, Marta e Maria. Aquele a quem Jesus amava. Aquele que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aquele que era o amigo de Jesus. Aquele que ofereceu a casa dele para Jesus pousar. Aquele que ofereceu a sua mesa para Jesus comer. Ele era amigo de Jesus. E juntamente com ele estão a sua irmã Marta e a sua irmã Maria. Mas quando Jesus vai, e pelo que o texto diz, essa é a primeira vez que Jesus vai na casa desta família. Quando Jesus adentra nesta casa, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele está se preparando para comer. Eu não sei se era um almoço, eu não sei se era um jantar. Mas Jesus está preparando-se para comer. Mas antes da refeição, a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus começa a ensinar. Jesus começa a pregar. Jesus começa a falar da palavra de Deus. E nós percebemos que na nossa vida é necessário que hajam algumas prioridades. Ou melhor, corrigindo, na nossa vida é necessário que haja prioridade. O filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz que prioridade é a única palavra que não tem plural. A palavra prioridades não existe. Porque quando você tem mais de uma, é sinal que você não tem nenhuma. Prioridade é uma palavra singular. Prioridade é aquilo que está em preeminência, aquilo que está ocupando o primeiro lugar na nossa vida. Para Jesus, qual é a preeminência? Qual é a prioridade? É a palavra de Deus. Antes da refeição, antes de qualquer outra coisa, Jesus, ele vai ensinar a palavra de Deus. A prioridade de Jesus no culto é expor a sua palavra, é transmitir a sua palavra, é comunicar a sua palavra. Portanto, tudo quanto ocupar o lugar da palavra de Deus é enrolação e encher linguiça. A palavra tem que ter preeminência. A palavra de Deus tem que ter primazia. A palavra de Deus tem que ocupar o primeiro lugar no culto. Jesus prega a palavra. E quando Jesus está pregando a palavra, a Bíblia Sagrada diz que Maria, ela se assenta aos pés de Jesus para ouvir a palavra. É necessário parar para ouvir a sua palavra. É necessário puxar o freio de mão para ouvir a sua palavra. E eu já ensinei para vocês que ouvir é diferente de escutar. Escutar é fazer uso do aparelho auditivo. Escutar, nós escutamos qualquer coisa. Mas ouvir é aquilo que nós damos atenção. Ouvir é aquilo que nós paramos para meditar. Ouvir é aquilo que nós damos consideração ou levamos em consideração. Ouvir é aquilo que nós escutamos e atendemos. Talvez esteja na hora de você dar um freio na sua vida, puxar o freio de mão e parar para ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes você já escutou a pregação da palavra de Deus? Mas a pergunta que eu faço é: quantas vezes você ouviu Deus falar com você? Uma coisa é escutar. Quando começa a pregação da palavra, todas as pessoas estão atentas. Mas quando a palavra de Deus começa a se desenvolver, muitas pessoas se dispersam da palavra. Talvez amanhã, se eu perguntar para algum de vocês qual foi o texto que nós lemos, qual foi a palavra que nós meditamos, talvez você não lembre, talvez você não saiba. Isso significa que você escutou, mas você não ouviu. Isso significa que você estava fisicamente no culto, mas psicologicamente talvez você esteja em outro lugar. Eu não sei como é que está a tua mente agora, mas talvez a tua mente esteja passeando por outros lugares. Talvez a tua mente esteja nas contas que você tem que pagar.
Talvez a tua mente esteja no serviço que você tem que executar amanhã. Talvez a tua mente esteja no namorado, numa namorada. Talvez a tua mente esteja viajando, planejando coisas, eu não sei. Mas a Bíblia Sagrada está nos dizendo que nós precisamos estabelecer o que é prioridade na nossa vida. Você precisa parar. Então, quando você entra na casa de Deus, pare tudo. Esqueça o que ficou lá fora. Pare tudo para ouvir a palavra de Deus. Se você não parar, você não vai ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai colocar essa palavra em prática. E a palavra de Deus não causará efeito nenhum na sua vida. Mas se você parar para ouvir a palavra de Deus nessa noite, Deus está dizendo para você que a sua palavra não voltará vazia, mas prosperará naquilo para o qual foi designada. Louvado seja o nome do Senhor. Marta está agitada, ela está cuidando dos negócios da casa, ela está cuidando da administração da casa, ela está lavando a louça, ela está varrendo a casa, ela está temperando a comida, ela está arrumando a estante, ela está colocando os objetos em ordem, ela está preocupada com muitas coisas. E Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Isso nos fala de prazer em ouvir a palavra de Deus. Será que ainda existem pessoas que têm prazer em ouvir a palavra de Deus? Será que tem pessoas que têm prazer em ouvir Deus falar consigo? Pois eu digo a você que em todo santo culto Deus fala. Se Ele fala com você, eu não sei, mas Ele fala. Mas Deus falar com você, para que Deus fale com você, necessário é que você pare. Necessário é que você ouça. Necessário é que você dê atenção a Ele. Maria não está preocupada se a casa está suja. Maria não está preocupada se a louça está suja. Maria não está preocupada se tem roupa no varal para apanhar. Maria não está preocupada se está bonito para chover. Maria não está preocupada com coisa alguma. Ela só quer ouvir a palavra de Deus. Eu não sei, mas talvez seja isso que você quer nessa noite. Ouvir apenas uma palavra. Uma palavra é suficiente, Senhor. Pois se você quer uma palavra de Deus, Deus tem uma palavra para você. Deus não nega a sua palavra àqueles que querem ouvir a sua palavra. Para ouvir, é preciso parar. E só é possível aprender com Jesus. Só é possível se tornar semelhante a Jesus. Só é possível se tornar um discípulo de Jesus se você parar e estiver aos seus pés. Estar aos pés de Jesus nos fala, nos ensina sobre humilhar-se perante Ele, sobre se prostrar perante Ele, sobre se render a Ele. O segredo de ouvir a voz de Deus nessa noite é se render a Ele, é abrir os ouvidos e abrir também o coração e deixar Deus falar. É não ser seletivo e ouvir apenas o que se quer ouvir, mas ouvir o que Deus quer falar. Quantas vezes Deus está sendo impedido de falar dentro da sua própria igreja? Não é dada a Deus a oportunidade de falar com a sua própria igreja, porque talvez a sua igreja já não é mais tão sua assim. Talvez a sua igreja já está se desprendendo dele, já não tem mais prazer na sua palavra, já não tem mais prazer na sua companhia. É óbvio que se Jesus está em uma casa, é necessário que se prepare tudo para Jesus. Mas raciocina comigo, se Jesus vai à tua casa, transporta-te no tempo para 2000 anos atrás, e imagina, Jesus entrando na tua casa. Você vai deixar Jesus sentado na sala, no sofá, talvez assistindo televisão, e vai cuidar dos afazeres, ou você vai sentar do lado de Jesus e vai ouvir o que Jesus tem para falar com você? Então não seja disperso. Pare e ouça. Se prostre aos seus pés. Se submeta ao Senhor em nome de Jesus. Uma coisa é Jesus entrar na tua casa. Outra coisa é Jesus entrar na sua vida. É verdade
que Marta ainda não tivera um encontro com Cristo. Mas pastor, Cristo estava na casa dela, mas ela ainda não tivera um encontro com Cristo. Porque a Bíblia Sagrada diz que ela estava agitada, inquieta, com muitas coisas. Em outras palavras, essa mulher estava sem paz. Essa mulher estava nervosa, essa mulher estava agitada. Essa mulher estava preocupada. Quem tem Jesus, quem encontrou com Jesus, não se preocupa, mas lança sobre ele todas as suas ansiedades, porque sabe que ele tem cuidado de vós. Essa mulher está com Jesus na sua casa. A sua irmã já encontrou Jesus e entendeu que Jesus é prioridade. Mas ela não compreendeu ainda. Ela precisa estabelecer o que é prioridade na vida dela. Você precisa estabelecer o que é prioridade na sua vida. Jesus, a sua obra, o seu reino, a sua casa, ou os afazeres da vida, ou as inquietações da vida, ou as preocupações da vida, ou os interesses da vida. O que é prioridade na sua vida? O que você tem tido como mais importante na sua vida? Pastor, eu não sei, mas eu vou te ajudar a saber o que é prioridade na sua vida. Aquilo que você dá atenção, aquilo que você mais dá atenção na sua vida é prioridade na sua vida. É aquilo que ocupa o primeiro lugar na sua vida. Será que Deus tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Será que a Deus você tem dado mais atenção? Se não, talvez você ainda não encontrou-se com Jesus. E aí isso começa a explicar o porquê de tanta agitação, o porquê de tanta preocupação, o porquê de ser tão explosivo, tão explosiva. Você começa a perceber. Marta não tinha paz, mas Jesus disse: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem encontra-se com Jesus, a sua vida é transformada. Não interessa se o vento está soprando e derrubando os objetos da prateleira. Não interessa. Maria está lá, está sentada, está prostrada, está aos pés de Jesus. O lugar mais alto que você precisa estar é aos pés de Jesus. Está escrito na blusa ali. O lugar mais alto que eu quero estar é nos pés de Jesus. Você não precisa estar em um lugar mais elevado do que esse. Os pés de Jesus te são suficientes. Os pés de Jesus me são suficientes. Ela está ligada às coisas materiais, às coisas terrenas, às coisas da terra. Quantas vezes nós nos ocupamos com as coisas da terra? Nós depositamos o nosso coração nas coisas da terra, nas coisas desse mundo. Quantas vezes as coisas desse mundo ocupam, preenchem por completo o nosso coração? E a Bíblia Sagrada diz que onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Se o teu coração estiver em Deus, o teu tesouro é o próprio Deus. Mas se o teu coração estiver nas inquietações da vida, nas preocupações da vida, nas ocupações da vida, nos bens materiais da vida, o teu coração está nessas coisas, e essas coisas são a tua riqueza. Só que essas coisas são perecíveis. O apóstolo João, quando escreve a sua segunda carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque o mundo passa com toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo vai passar. Tudo que as pessoas correm atrás vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus não passará. Ele permanecerá para sempre. Está na hora de nós começarmos a estabelecer prioridade na nossa vida. E a nossa ocupação, a nossa correria com as coisas do mundo, talvez reflitam e talvez revelem que nós não somos tão cristãos quanto nós pensamos. Mateus capítulo 6, Jesus, ele traz uma palavra muito profunda e que deve ser levada em consideração. Jesus, ele diz para nós não estarmos ansiosos com as coisas desse mundo, com o que beber, o
que comer e o que vestir. Porque os passarinhos não plantam nem fiam, mas Deus os alimenta. Porque os lírios do campo são mais belos até mesmo do que as roupas vestidas pelo grande, sábio e milionário Salomão. Nem ele, com toda a sua riqueza, com toda a sua pompa, com toda a sua glória, conseguiu se vestir tão belo quanto os lírios do campo. Eles não fiquem inquietos por essas coisas, porque atrás dessas coisas correm os pagãos. São os pagãos que estão buscando a riqueza, são os pagãos que estão buscando a prosperidade. A nossa prosperidade é o saciamento que temos em Deus, é ser saciados em Deus. Essa é a nossa prosperidade. A nossa prosperidade é saber que o Senhor Jesus Cristo não está apenas na nossa casa, o Senhor Jesus Cristo não está apenas nesse ambiente, mas o Senhor Jesus Cristo está em nosso coração, o Senhor Jesus Cristo está em nossa vida. Essa é a nossa prosperidade, essa é a verdadeira prosperidade. Nós não precisamos de outra. Nós não precisamos de coisa alguma além disso. Ela estava ocupada com os afazeres da casa. Isso estava ocupando o coração dela. E o que tem ocupado o seu coração? O que é que tem ganhado o seu coração? O que é que tem dominado, preenchido o seu coração, o seu tempo, a sua mente? O que tem ocupado o seu coração, o seu tempo e a sua mente? Pois aquilo que ocupa o seu coração, o seu tempo e a sua mente, é que é prioridade na sua vida. O que você tem priorizado? Qual lugar Deus tem ocupado na sua vida? Jesus está na casa e Marta tem a oportunidade de poder se encontrar com Jesus. Curiosamente, Marta ainda não havia encontrado com Jesus. E o nome Marta significa senhora, significa dama, mas também significa ama. O que é uma ama? Uma ama é uma escrava. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que existem pessoas que são senhoras, damas em potencial, mas no atual momento estão vivendo como escravos, como escravas. O teu futuro pode ser de dama, de senhora, trazendo para os homens, de rei, de senhor, mas no atual momento você está ocupando o lugar de escravo. E por que você está ocupando o lugar de escravo? E por que você é dama, você é senhora, você é senhor, você é rei em potencial? Porque você pode ser, mas depende de você. Você tem tudo para ser. Deus está à tua disposição, mas depende de você. Eu preciso dizer para você que muitas coisas na nossa vida mais dependem de nós do que de Deus. Ué, pastor, mas não é Deus que é o Todo-Poderoso? Sim! Mas, mesmo sendo todo-poderoso, Ele é um Deus que respeita o limite que Ele mesmo impôs no ser humano. Ele respeita a livre agência que Ele mesmo impôs sobre o ser humano. Ele respeita a vontade do ser humano. Até para ser salvo, nós dependemos em tudo de Deus. Mas se não quisermos ser salvos, não seremos. Ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve, não é quem escuta. Quem ouve a minha palavra e crê, você escolhe se você vai ouvir ou se você vai crer. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Crer ou não é opcional. A nossa salvação depende em tudo dele, mas é necessário que nós tenhamos, no mínimo, a disposição de receber essa salvação. Marta é uma escrava, e eu não estou dizendo que ela é uma escrava literalmente, que ela estava acorrentada fazendo as coisas de casa. Você é alguém inteligente, você entende o que eu estou falando. Mas ela é uma escrava no seu espírito, ela é uma escrava na sua mente. O filho que liberta está na sua casa, mas ela não compreendeu isso ainda. Será que você não percebeu que Jesus está presente?
Será que você não percebeu que Jesus está do seu lado? Por que ainda se submeter a esse jugo de escravidão? Por que continuar sendo escravo? Essa mulher está escravizada e ela chega para Jesus e diz: Senhor, tu não te importas que a minha irmã fique aí sentada te ouvindo contar histórias, enquanto eu estou atarefado, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou arrumando tudo. Eu percebo aqui, essa mulher, ela tem um pressuposto equivocado, que muita gente também tem. O pressuposto dela é que ela está trabalhando braçalmente, ela está envolvida com os afazeres, portanto ela está trabalhando, portanto ela está servindo a Deus. Trabalhar é diferente de servir. Trabalhar e servir não são a mesma coisa. Porque é perfeitamente possível alguém dispor-se para efetuar uma tarefa e mesmo assim não estar servindo. Vou dar um simples exemplo. Aquilo que você faz por obrigação, você não está servindo. Você faz porque você é obrigado a fazer. Você não está servindo a ninguém. Aquilo que você faz com constrangimento no coração, você não está servindo. Trabalho é diferente de serviço. Aquela mulher está trabalhando, mas ela não está servindo a Jesus. No entanto, aquela que parece que não está fazendo nada, essa é quem está servindo a Jesus, que está aprendendo qual é a sua vontade, está aprendendo qual é a sua doutrina, está aprendendo qual é o seu ensinamento. Eu percebo nessa mulher o que é realidade na vida de muita gente. Essa mulher chega para Jesus com audácia: Senhor, não te importas que a minha irmã fique aí parada, sentada, te ouvindo, enquanto eu estou trabalhando? Tem gente que só sabe reclamar. É impressionante. Não interessa se Jesus está no ambiente, a pessoa só sabe reclamar. Até quando vai a Jesus é para reclamar. Quando é que você vai parar de reclamar e se entregar ao Senhor? Quando é que você vai parar de reclamar de tudo e de todos? Nada está bom, tudo está ruim, nada está funcionando, ninguém presta, ninguém ajuda, tudo é ruim, tudo é negativo. Quando é que você vai parar de reclamar? Porque geralmente, para a pessoa que gosta de reclamar e para a pessoa que só sabe reclamar, nada presta, só ela. Nada presta, só ele. Quando é que você vai entender que você não é a última Coca-Cola do deserto, que você não é a última bolacha do pacote? Muitas vezes nós estamos reclamando e reclamando e reclamando, enquanto tem outras pessoas que estão fazendo muito mais do que nós, mas fazendo em silêncio. Enquanto nós estamos apontando e reclamando, nós entendemos e achamos que a nossa atitude é a correta, porque a nossa visão é correta. No entanto, a visão que nós temos, ela é pessoal, e nada garante que ela está correta. Quando nós começarmos a parar de reclamar e focar no reino, nós vamos começar a parar de ver defeitos. Nós vamos começar a trilhar o caminho certo. Eu não sei se você já ouviu a história do rapaz que certa vez chegou para o pastor e disse: Pastor, eu vou sair da igreja. E o pastor disse: Mas por que, meu irmão? Por que você quer sair da igreja? O que aconteceu? Ele disse: Não, eu vou sair da igreja porque dentro da igreja só tem fofoca, só tem conversa, só tem disso e disso. E eu não aguento mais isso não. As pessoas falam mal de todo mundo, até do senhor, pastor. Eu não aguento mais isso não, eu vou sair da igreja. O pastor disse: Irmão, tudo bem, você quer sair da igreja, tudo bem, eu não vou te impedir de sair da igreja. Mas faça uma coisa, eu vou lhe pedir algo. Diga, pastor. Pegue esse copo de água e durante o culto você comece a rodear a igreja com esse copo de água. Mas preste atenção, o copo está cheio, não derrame uma gota desse copo.
não derrame nada da água que está no copo. Tudo bem? Tudo bem. Fazendo isso, eu posso sair da igreja, pastor? Pode. Na hora do culto, o irmão pega o copo, sai, dá 7 voltas na igreja. Com todo cuidado para não derramar a água do copo. Terminado aquela ação, ele chega para o pastor. Pronto, terminei, pastor. Derramou não? Derramei não, está intacto, está direitinho. Certo, muito bem. O irmão percebeu alguém falando mal da vida de alguém? Não. Não vi ninguém falando mal de ninguém, não. Por que será, pastor? Isso porque o irmão estava focado no copo. O irmão não estava prestando atenção naquilo que estava acontecendo. O que nos faz perder as estribeiras muitas vezes, o que nos faz ver motivo de crítica, é porque nós não temos o foco, nós perdemos o foco, nós perdemos o referencial. Nós não estamos olhando para onde nós deveríamos olhar. Quando nós focarmos naquilo que é essencial, naquilo que é importante, nós vamos até ver o irmão mais belo, mais bonito, mais cheiroso. Nós vamos até perceber que aquela irmã que é fofoqueira já não está mais fofocando. Ela parou de fofocar? Não, continua sendo a mesma fofoqueira, mas você deixou de dar atenção para ela. Você mudou o seu foco. Comece a fazer isso, experimente isso e você vai perceber que o defeito de muita gente vai começar a desaparecer. Sabe por quê? Porque muitos defeitos não estão nas pessoas, estão no olho de quem vê. É a mesma coisa quando se fala sobre sensualidade. Quando se fala sobre sensualidade, as pessoas costumam criticar, por exemplo, a roupa das irmãs. Porque a irmã está vestindo essa roupa e essa roupa é sensual e tal. Eu preciso dizer para você, é óbvio que existem roupas que são sensuais, mas a sensualidade está no olho de quem vê. Existem pessoas que a irmã pode se vestir de cima a baixo, pode cobrir tudo. Pode estar com a manga aqui. Se ele vê a unha dela, ele já vai pensar besteira. A sensualidade muitas vezes está no olho, geralmente está no olho. Porque isso é uma questão muito relativa. Então os defeitos muitas vezes não estão nas pessoas. O defeito está no nosso olho. Comece a voltar-se para o foco, para o objetivo. Comece a olhar para o objetivo de novo. E você não vai se perder. Porque se você começar a olhar em volta, eu garanto para você, não vai muito longe, você vai se perder. Não vai muito longe, você vai falhar. Não vai muito longe, você vai fracassar na fé. Porque se você começar a prestar atenção nas pessoas, você vai ver muitos defeitos. O problema é que nós começamos a levantar o nosso ego e achar que nós somos melhores do que os outros. Provérbios diz que antes da queda, eleva-se o espírito do homem. A partir do momento que nós começarmos a nos achar melhor do que os outros, pode ter certeza que nós estamos caindo. Nós estamos naufragando na fé. Foi Jesus quem disse: quer ser grande? Seja pequeno. Quer ser servido? Sirva. A lógica no reino de Deus é o inverso, é o contrário. Então quando eu olho para o erro do irmão, quando eu olho para o defeito do irmão, necessariamente eu tenho que olhar para mim e pedir graça a Deus e misericórdia a Deus, para que eu não caia da mesma forma como o irmão é carne, eu também sou. Como o irmão é falho, eu também sou. Eu não estou acima do bem e do mal. Então comece a parar de reclamar, comece a parar de apontar, comece a parar as críticas. Você vai começar a perceber que muitas das críticas só existem na sua cabeça. Marta vai até Jesus e ela vai com audácia. Senhor, o Senhor não se importa, o Senhor não faz nada. Tem gente que sai da igreja por causa disso. Porque o irmão está vivendo assim, Deus não faz nada. Ninguém faz nada, o pastor não faz nada, ninguém toma atitude. E a tua salvação depende dessa pessoa? Quer dizer que se essa pessoa se jogar debaixo de um caminhão, você vai se jogar também?
Você percebe que o relacionamento com Deus, ele é pessoal, individual? Você não precisa se espelhar no outro. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós nos espelhamos sempre, olhamos sempre para o mau exemplo. Às vezes eu digo, eu não vou para a igreja hoje não, porque domingo passado a irmã fulana de tal não foi. Mas eu não olho para o irmão que vai domingo, quarta, quinta, sábado. Por que eu não digo, eu vou para a igreja? Porque o irmão não sai dela. O nosso defeito é que nós sempre buscamos nos respaldar nos piores exemplos. No trabalho, por exemplo, às vezes a gente está numa equipe e ali tem um camarada, um ou dois, que gosta de ficar escorado pelas paredes. O que é que a gente pensa? Eu não vou trabalhar não, fulano não está trabalhando, eu não vou dar meu suor a fulano. Você não está trabalhando para ele. Está trabalhando para o patrão. Você não está dando suor a ninguém. Você está ganhando para aquilo. Mas enquanto tem o fulano de tal escorado na parede conversando, geralmente preguiçoso é conversador, né? Na obra, aquele mais engraçado, aquele que conta história, aquele que conta piada, pode saber que ele não trabalha, não faz nada. Passa o dia todo contando história. No trabalho é assim. Mas ao invés de olhar para aquele que está focado, daquele que está desenvolvendo o seu trabalho, a gente sempre olha para aquele que está parado. Você percebe que o defeito sempre está no nosso olhar? Para onde nós olhamos? Marta vai com audácia para Jesus. O Senhor não se importa que a minha irmã fique parada enquanto eu estou trabalhando? Mal sabia ela que estava trabalhando, mas não estava servindo ao Senhor. Ela diz, ordena a ela que venha me ajudar. Tem gente que nem vai, nem quer que os outros vá. Tem gente que nem serve e nem quer que os outros sirvam. Tem gente que está longe de Jesus, está longe da presença de Jesus e também quer afastar os outros. Cabe a você não ser influenciável. Você não foi chamado para ser influenciável. Você foi chamado para ser influenciador. Cabe a você não se deixar levar. Porque muitas pessoas vão falar. Não vai. Muitas pessoas vão falar. Você está perdendo tempo. Muitas pessoas vão falar. Você sai da sua casa para escutar sermão do pastor, o pastor dando bronca em vocês. Não vai, você não precisa passar por isso. Essa pessoa pode ter certeza, ela está longe de Deus. Porque nem para a igreja vem. E quem está embaixo, geralmente quer puxar quem está em cima. Quem está longe sempre quer afastar quem está perto. Cabe a você ter discernimento e não se permitir. Cabe a você olhar para os bons exemplos e deixar de lado os maus exemplos. Eu não sei porque Deus ele está falando desta forma com você. Mas se Ele está falando, é porque você precisa ouvir aquilo que Ele está falando. Não se afaste. Não se afaste. Não se disperse. Não se perca no meio do caminho. Não ouça os maus conselhos. Não siga os maus exemplos. Porque os maus conselhos, os maus exemplos sempre te levarão para um mau caminho. A tendência é sempre te desencaminhar. A tendência é sempre te afastar de Jesus. E quem procura te afastar de Jesus, e se você se afastar dele, a Bíblia diz que ele também vai se afastar de você. A Bíblia diz que em Nazaré, a terra de Jesus, a cidade de Jesus, Jesus começa a pregar. Jesus pega o livro do profeta Isaías e começa a pregar. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus fecha o livro, que era em pergaminho, não era em códex, ou seja, em forma de livro, nós temos hoje, entrega ao ajudante e se senta.
E uma palavra messiânica, uma palavra tão poderosa como aquela, a Bíblia Sagrada diz que as pessoas ficam olhando para Jesus. E quando as pessoas ficam olhando para Jesus, Jesus começa a explicar e começa a falar. Jesus diz: hoje esta palavra se cumpriu diante dos vossos olhos. E Jesus começa a explanar aquela palavra e começa a dizer que aquelas pessoas não estavam priorizando Deus. E a Bíblia diz que aquelas pessoas expulsam Jesus da sinagoga. A sinagoga estava montada sobre um monte. A Bíblia diz que eles levam Jesus até aquele monte para jogá-lo lá de cima. Jesus passou por isso. Jesus já enfrentou rejeição. Então os discípulos dele têm que aprender a lidar com rejeição. Quando as pessoas têm esse intento, para encontrar essa história, se lê Lucas capítulo 4. Jesus, para sair dessa situação, a Bíblia Sagrada diz que Jesus sai pelo meio do povo e vai embora. E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer grandes milagres naquele lugar por causa da incredulidade daquele povo. As pessoas ficavam admiradas e diziam: mas esse não é o filho de José? De onde é que vem tudo isso? Com quem foi que ele aprendeu tudo isso? Se você se afastar dele, ele vai se afastar de você. Mas busque ao Senhor enquanto pode achar. Ore ao Senhor enquanto ele está perto. Pare para ouvir a palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, o texto da Bíblia Sagrada, o original diz: Shema Israel Adonai Elohim Echad. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ouve, Israel. Ouve, Israel. Não é escuta, é ouve, Israel. Dá atenção, Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Quando o texto diz que o Senhor teu Deus é o único Senhor, Senhor é aquele que manda, Senhor é aquele que comanda, Senhor é aquele que dá as diretrizes, Senhor é aquele que organiza, Senhor é aquele que encaminha. Portanto, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Na tua vida não tem espaço para outro. O Senhor tem que ser o teu único Senhor. No teu coração não pode ter espaço para mais nada, para mais ninguém, somente para o Senhor, porque qualquer um que ocupar o teu coração é o teu Senhor. Que Deus seja o teu Senhor. Jesus diz: Marta, Marta, estás ocupada com muitas coisas, está agitada, inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte. A palavra de Jesus, quando direcionada a alguém que para ouvi-lo, porque embora Marta estivesse na agitação, naquele momento ela se dirigiu diretamente a Jesus e Jesus se dirigiu diretamente a ela. Naquele momento ela parou para ouvir Jesus. E a palavra de Jesus direcionada a um coração apto para ouvi-lo, para obedecê-lo, produz resultado. Portanto, se você parou para ouvir o Senhor nessa noite, a tua vida muda hoje, as tuas atitudes mudam hoje, as tuas prioridades ou a tua prioridade muda hoje, as tuas atitudes vão mudar hoje, tudo você vai mudar hoje, porque na vida de Marta mudou. Mas o texto não diz nada, pastor, aqui não. Mas quando você lê João capítulo de número 11, versículo de número 20, a Bíblia Sagrada diz que Jesus está indo para Betânia, mesmo lugar. E quando Jesus está indo, Marta ouve falar que Jesus está chegando. E Marta corre ao encontro de Jesus. A palavra surtiu efeito. Maria ficou em casa, sentada. Nós podemos interpretar de várias formas. Mas Marta
levantou-se e correu ao encontro de Jesus. Chegou diante de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta, ele vai ressuscitar. Sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. E aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? A palavra surtiu efeito. Ela disse: sim, Senhor, eu creio. Você sabe o resultado. O seu irmão que estava morto há 4 dias ressuscitou. Debaixo da palavra de fé de Marta: sim, Senhor, eu creio. Se a palavra de Deus encontra um coração moldado nessa noite, se ela encontra guarida no teu coração nessa noite, você passa a ser uma pessoa ensinável e você passa a ser uma pessoa dirigida pela palavra de Deus. Nas 2 ocasiões, Jesus vai para Betânia, porque era em Betânia que eles moravam. Betânia não é uma metrópole, Betânia não é uma grande cidade. O texto diz que Betânia é uma aldeia. E uma aldeia é um lugar de poucas casas. Uma aldeia é um lugar de poucos habitantes. Curiosamente, Betânia, um dos significados do seu nome é casa da aflição. Marta e Maria sabiam que era uma aflição, especialmente com a morte de Lázaro. Significa casa da aflição. Mas Betânia também significa casa da graça. Onde tem aflição, tem graça. Onde tem preocupação, tem graça. Onde tem ódio, tem graça. Onde tem rancor, tem graça. Onde tem tribulação, tem graça. Onde tem pecado, tem graça. Em Betânia, a graça. E a graça, a Bíblia Sagrada diz, Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus cobre tudo. Ah, pastor, então a graça de Deus cobre tudo, então estamos livres, leves e soltos. Está tudo certo, tudo tranquilo. Não, eu falei 2 significados do nome Betânia. Tem um terceiro. O terceiro significado do nome Betânia é casa de obediência. Onde tem aflição, tem a graça. Mas onde tem a graça, também tem a obediência. Tem a submissão. Tem a rendição. Tem o prostrar-se diante dele e reconhecer que ele é Senhor, que ele é. Eu convido você nessa noite a fazer dele o seu Senhor. Eu convido você nessa noite a receber dele um espírito de brandura. Deixar frutificar o Espírito de Deus na sua vida, o qual é amor, paz, é benignidade, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio, é temperança. Eu convido você nessa noite a deixar o Espírito Santo de Deus guiar você por completo. Eu convido você nessa noite a deixar-se ser moldado por Ele e a entender que o melhor lugar para estar é na casa da graça que gera obediência. Se você entender isso, você estará fazendo do Senhor o teu Senhor nessa noite, em nome de Jesus.